Fala aí, galera, beleza? O Paulo tá falando... Pode perguntar o que quiser. Hã? Pode perguntar o que quiser. Ao vivo, perguntar o que eu quiser aqui, ó, pra doutora Izzy Pinho. Bem-vinda, doutora Izzy Pinho. Eu posso perguntar, cara, chegou do Brasil agora. Como tava o Brasil? Tava bom. Você ficou quantos dias? Eu fiquei 9 dias. 9 dias no Brasil. Pra quem não conhece ainda a doutora Izzy Pinho, ela é a nossa advogada oficial de negócios aqui, mas ela faz muito mais do que... Bom, apesar que tudo é negócio nessa vida, né? Mas aqui nos Estados Unidos, ela faz bastante business, ela faz imigração, ela faz real estate, que é imóveis, ela faz litígio e tudo quanto é tipo. Até separação não, até família, se não for litígio, tu faz também, né? É, assim, a gente faz contratos pré-nupciais, pós-nupciais e a gente faz divórcios uncontested, né? Que é aquele divórcio no qual você sabe o que você quer e você precisa que isso seja homologado de uma certa forma e que os documentos sejam redigidos apropriadamente pra que a gente possa realmente oficializar isso na corte. Bem legal, mas aqui no canal Pergunta ela fala sobre negócios, que é isso que a gente gosta de falar aqui no canal Perguntas. E me fala desse Golden Visa, que eu não vi muito a respeito, mas eu vi que tem no grupo que já começaram a falar. O que tu já aprendeu sobre o Golden Visa? Saiu a aplicação do Golden Visa yesterday, ontem, e o que é, né? O básico. O básico é, cada pessoa que vai aplicar, então vamos dizer, eu e o Paulo somos casados. Nós dois temos que pagar o investimento, né? A fazer o gift, né? O presente de $1 milhão cada, e cerca que a gente tá vendo de custos de fees, né, de taxas imigratórias, é cerca de $15 mil por pessoa. $15 mil de taxa. Esse 1 milhão não é investimento, correto? Esse 1 milhão é comprado, é tipo, eu nunca vou ver esse 1 milhão de volta. Não, é um presente que você tá dando pra nação. É uma troca. Só que é estranho, porque acho que a gente tem que trazer o Dr. Walter e bater esse papo. Que o Dr. Walter vai ter muitas considerações, né? Sim. Tu sabe como é que ele é. E ele é uma mente brilhante, mas a maneira como eles... Porque pensa, os vistos que a gente consegue... Eu vou dar um passo pra trás pra dar um passo pra frente. Os vistos que a gente aplica, né, nesse mundo de imigração empresarial... E os vistos no geral, né, os benefícios que a gente consegue no Green Card são prescritos por lei. Então, a gente tem, por exemplo, os vistos EBs, né, que é o Employment Base. A gente vai ter o EB1, o EB2, o EB3, tem o EB4, que é o religioso, e também tem o EB5, que é por meio de investimento. Então, esse Golden Card é algo que é feito realmente ali pela presidência. Então, eles tiveram que achar um atalho para que eles pudessem abrir essa possibilidade desse aporte, né, para os Estados Unidos, para que você pudesse receber o Green Card. E a maneira como eles fizeram é que eles atrelaram essa aplicação do Golden Card, que é um I-140G, com os requerimentos de um EB1 e de um EB2. Então, aparentemente, pelo meu entendimento hoje, é que você segue ali pelo EB1, se eu não me engano, se é empresa, e se é pelo EB2NW, se você é uma pessoa que está aplicando. Aí, existem perguntas, né? Então, assim, tem um website, eles colocaram lá para você pagar o FII, e também a única coisa sobre elegibilidade é que você pode demonstrar que você tem esses fundos de $1 milhão. Então, programas parecidos como o EB5 tem toda uma descrição, todo um estudo que a gente tem que fazer de onde é que os fundos vieram. E também, como vem pelo EB1 e pelo EB2, aí a gente também tem que entender. Se ele é classificado como um EB2NW, essa pessoa também tem que fazer aquela fila de espera do Priority Date do EB2. E do EB1, se começa a encher o EB1 demais, isso vai criar uma certa espera pro EB1, então... Acho que vão ser coisas que a gente vai ter que ver nos próximos meses. Isso aí. E ver como isso realmente vai play out. E outra coisa também que eu notei, que outros advogados que eu já conversei notaram, e que foi assim um pouco esquisito, é que ainda não tem muito bem explicado quando é que você faz o aporte do $1 milhão. Pra onde é que esse dinheiro vai? E se o caso vai aprovado, esse dinheiro volta em quanto tempo? Esse dinheiro fica onde? Então, eu acho que a gente ainda vai ter que aprender muito aí. Mas eu acho que não vai voltar o dinheiro, pelo que eu entendi. Mas se o caso for negado? Se for negado... É porque seria negado. E a que momento que a gente faz esse aporte? Então, isso não tá muito bem explicado ainda, mas eu vou estudar mais. Hoje meu dia foi caótico, corrido. Então, foi ontem à noite, foi conversa com alguns colegas. Hoje eu já conversei com o Dr. Walter um pouquinho, mas eu acho que eu vou ter que... A gente ainda vai ter que, todo mundo meio que parar, refletir, entender realmente quais são as ramificações e se é realmente uma aplicação segura ou não. Porque...
por não ser prescrito por lei, pensa no DACA, né? O DACA foi algo que foi feito ali, que o presidente Obama colocou, mas que nunca foi uma lei realmente assinada. E anos depois, a gente ainda vê as dificuldades, né, com o DACA hoje. Sim. E daí isso também me vale, né? É uma reflexão que a gente faz como advogado, é que se realmente o Golden Visa, ele não vai sofrer... se muda a presidência... O que vai acontecer com ela? O que acontece? E será que vão ter litígios que podem vir a bloquear né, a emissão desse visto? Então, e aí você já aplicou, já investiu? O dinheiro está aportado. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai ter que observar conforme... Mas a fila eu acho que já teve várias aplicações, correto? Se já tiveram várias aplicações de ontem para hoje, eu não sei. O que tinha anteriormente era como se fosse um cadastro. Fila de espera. Você se cadastrava para receber informações sobre o Golden Card. Vamos ver então o que vai acontecer. Então fique de olho que vocês vão ficar sabendo. Vamos falar sobre negócios, que muitos não, acho que a maioria dos imigrantes brasileiros vem para cá e abre algum tipo de negócio. Desde pequeno negócio a grandes negócios. Todos nós fazemos isso, até uma maneira de sobreviver aqui nessa terra. Qual que é o maior erro que você vê que os imigrantes brasileiros cometem ao abrir algum tipo de negócio aqui? Eu acho que vão existir diferentes erros, né? Mas assim, o pequeno, o micro empreendedor, muitas vezes é um erro, é aquele erro de aprendizado, né? Que você tem que dar a cara para você saber o que você tá fazendo e fazer as coisas melhores. No início, quando você é um microempresário e você não tem um certo valor para você fazer aportes ou coisas assim, muito do que a gente vê os erros é a falta de formalidade em fazer negócio. Então, mas eu não tinha um contrato assinado. Mas ele me prometeu pagar e eu falei que eu ia fazer um... Então, por exemplo, um exemplo fácil. Eu sou um handyman e eu vou fazer o remodeling aqui do canal Perguntas. Aí reforma. Vou fazer uma reforma. Desculpa, gente, mas pra quem me conhece sabe que eu misturo e é natural e... É normal que é Estados Unidos, ela tá aqui há muito tempo. Tô aqui há 20 anos, eu tenho que pensar todas as horas em inglês e português, então a mistura, ela é inevitável. A não ser que você seja Dr. Walter. E daí... Mas eu não sou. E daí, imagina que tu vai fazer aqui a reforma. Aí, tu me disse que tu queria... essa isolação de som preto, e tu queria o papel parede aqui, que a gente ia mudar o piso, e tu me pagou por isso. Só que no meio do caminho, tu me disse, Izzy, mas também bota essas coisas aqui no teto pra mim, compra o material, e coloca essas coisas aqui na parede, que não tava combinado. Que isso é super comum, que os brasileirada faz, Acho que no Brasil, é ser humano, é normal fazer. E assim, então quanto é que isso vai me custar? Isso vai custar mais 7 mil. E fica fora do contrato. Ou não tem nem contrato. Nem tem nem contrato, de boca. Então, assim, você recebeu um valor inicial pra fazer uma reforma que foi acordada, e daí você cobrou a mais e você não recebeu. Entendeu? Então, assim, você vê muitas dessas coisinhas assim acontecendo. E também diria que nosso amigo Luciano Medeiros também estaria concordando comigo, que quando você tá num nívelzinho um pouquinho maior, muitos dos erros que você tem é você não entender o seu contrato comercial. Isso causa bastante problema. E o contrato comercial, pelo que o Luciano fala, é um contrato ganho. Depois que você assinou, o cara não quer negociar. É muito difícil. Não é verdade? E tem garantias pessoais, e muitos deles, né? Então, todo contrato é modificável. Então, não significa que o contrato, por exemplo, padrão que o Luciano tá usando para grandes negócios, vamos dizer que ele tá abrindo um Kingdom Sushi, ou ele tá abrindo uma Pie Faction, né? Que a gente sabe que são contratos mais caros. Seja o mesmo contrato, talvez, de uma pessoa que tá começando, mas a base contratual é a mesma. Você não tem muitos direitos. Você assinou aquilo, e a não ser que a outra parte esteja quebrando, se você não consegue pagar o aluguel... Você não consegue, você vai sempre ficar devendo. Você tem que pagar, não tem opção. Qual é a opção? É você não pagar, mas isso... Ou você negocia e você... Né? Porque quando a gente tá passando por esses problemas financeiros, e o que eu vejo repetitivamente, a gente como empresário também passa por essas coisas. Né? Então, claro, assim, a gente não só entende o nosso cliente como advogado, mas a gente também entende como dono de negócio. É difícil você manter as postas e pagar seus funcionários e isso e aquilo. Então, quando você tá passando, às vezes, por essa situação, também tem uma questão emocional, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem lidar com tudo que tá acontecendo. E quando você deixa as coisas pra trás, aí você pode ser
despejado, você pode sofrer processo. Eu também vejo isso acontecendo muito. E quando você já tá num âmbito empresarial um pouco mais sofisticado, eu te diria que também é uma falha contratual. Né? É uma falha contratual. É falta de contratos bem escritos. Por que será que nós, o ser humano, em modo geral, vai muito de boca? Porque não quer pagar para um profissional? Porque não pensa ou porque faz depois? No teu achismo, na tua experiência. Eu acho, assim, que falta disciplina, né? De dizer, um planejamento próprio para seguir item 1, 2, 3, 4... procedimentos. E seguir aquele processo. Aquele processo. E assim, tem clientes que são sofisticados e que têm processos e que têm contratos. E às vezes as negociações dos contratos não são tão favoráveis para eles. Então, por exemplo, eu vou emprestar um dinheiro. Você pode até ter uma nota promissória, um contrato de empréstimo. Mas quais são as suas garantias dentro desse contrato? Entendeu? Então, assim, eu tenho muito cliente que empresta dinheiro e que fez um contrato, que fez assinar e que notarizou. Mas você tá protegida dentro desse contrato? Porque tu pode me emprestar 100 mil. E eu vou assinar uma nota promissória contigo. Tá? E assinei, beleza, eu te devo. Mas tem alguma garantia? Que você não pagar e qualquer consequência, né? Como é que eu coleto? Porque... pensa que existem duas esferas, né, de processo. O primeiro eu tenho que ganhar a causa para eu ter direito a receber. Pelo menos aqui nos Estados Unidos funciona assim. Então, eu entro com um processo, passo pelo processo judicial, que a gente sabe que é extremamente oneroso, né? E advogados de litígio, na sua grande maioria, para quem não sabe, nos Estados Unidos trabalham por hora e com o que a gente chama de retainer, que é um depósito. Então, você faz um depósito e cada hora trabalhada, seja do advogado, seja do paralegal, seja do assistente, começa a ser debitado nessa conta corrente. Então... eu falo isso porque, às vezes, as pessoas têm um pensamento que o direito aqui funciona como direito no Brasil. E muitas vezes, no direito no Brasil, os advogados acabam recebendo... parte, né? Depois, no sucesso. E aqui, causas de sucesso, normalmente, elas envolvem seguros. Né? Que é onde você tem mais uma certa certeza que você vai coletar os valores. Então, por exemplo, causas de acidentes aqui nos Estados Unidos são normalmente causas de sucesso. Ou pode ser até causas empresariais maiores e que têm uma certa conforto, né? Em receber aquele dinheiro também podem virar causas de sucesso. Mas colateral, né? Uma empresa que tem o que perder, que tem como te pagar se você... Posso usar um exemplo? Por exemplo, eu te emprestei 300 mil. E você me deu como garantia um mortgage na sua casa. Se você não me paga e eu fiz a minha diligência que tem suficiente equity naquela casa para eu tomar aquele bem caso você não me pague, eu me considero uma pessoa segura nesse investimento. Porque existe um bem, existe um valor emprestado e a quebra contratual seria o não pagamento. Então, de uma certa forma, evidencialmente e para questões de segurança, eu tô seguro porque eu tenho um mortgage registrado no condado, que você me deu a sua casa como segurança, e que eu tenho um lien naquela casa, porque o mortgage é um lien, né? E que se você não me pagar dentro do prazo, no contrato e tal, eu posso entrar com um processo pedindo foreclosure daquela casa. Entendi. E foreclosure em português? Foreclosure é como se fosse um... leilão, botar a casa para leilão. Mais ou menos isso. Botar a casa para leilão. Eu não sei se tem um númerozinho, um nomezinho específico, mas é como se você tivesse... tomando a casa, falar, você não paga, é uma penhora. Penhora, essa é a palavra. Vou colocar a tua casa em penhora. Se você não me pagar, eu preciso pegar. Para eu coletar, eu preciso vender. Aí também tem caso no qual o cliente vai até o ponto que ele pega a garantia, mas ele não aperfeiçoa aquela garantia. Por exemplo, eu tenho um caso agora que o cliente fez um contrato de settlement, né, de acordo, sobre um valor devido, e daí ele pegou garantias. Então, a gente tá falando de um caso que não é um caso barato. A gente tá falando de vários 100 mil aí. Então, são materiais não, são máquinas. Então, tem máquinas grandes com o serial number, com o VIN-number, com o que é. Só que o que ele fez? Ele não pegou
o possession, né? Ele Não se apossou. Não se apossou dos bens para que ele pudesse ter controle daqueles bens e também não fez o que a gente chama de UCC. Quer dizer, olha, eu tenho um interesse nesse bem. Então você vai no UCC, que é o Uniform Commercial Code, que é como se fosse uma junta comercial que você diz, olha, por exemplo, a máquina, a impressora do meu escritório, ela é alugada. E como ela é alugada, mas ela está na minha possessão, eu não consigo. Se eu for vender essa máquina e alguém for verificar no UCC, vai dizer, ó, a máquina não é da Easy, a máquina é da empresa. Então, ele também ele não aperfeiçoou as garantias dentro do contrato. Então, ele não foi e fez essas coisas adicionais, como, por exemplo... É como você colocar essa máquina como garantia que nem é tua. E eu não tô sabendo, eu tô achando que se você me pagar, eu vou pegar aquela máquina. E se eu vou vender pra um terceiro, aquele terceiro comprou em boa fé. Ele não comprou em má fé. Sim. Ele teria que comprar em má fé se ele não tivesse feito a diligência dele. Sim. E às vezes não é nem má fé, a pessoa nem sabe, mas... Sim. Eu poderia, de uma certa forma, chegar pro terceiro e dizer, ó, tu não fez o teu trabalho de checar se tinha algum interessado nessa máquina antes de você comprar ou não, né? Então, os bens vão se dissipando se a gente não tem garantias apropriadas e a gente não tem aperfeiçoação, se chama perfection, né? Desse interesse nessa garantia aqui nos Estados Unidos. Então, a gente pega casos todos de os tipos. Diversas situações. Ele é verdade que, por exemplo, um e-mail ou um text message, uma mensagem de texto ou um WhatsApp, eu posso usar isso ao meu favor? Lógico. Por exemplo, você fala assim, eu falo, lógico. Easy, você pode me emprestar $5.000? Daí você fala, quando que você me paga? Eu te pago até o final do mês. Isso, é suficiente. Isso é o suficiente para eu entrar na corte e tentar coletar. Suficiente. Isso aí, na verdade, 5 mil, por exemplo, até 8 mil no nosso condado, é Small Claims Court. Então, é muito straightforward, né? Se você for no website da corte, e para esses casos, a gente sempre manda isso para as pessoas que entram em contato com a gente, porque financeiramente, se é um caso muito pequeno, de novo, como eu já expliquei como é que são os honorários dos Estados Unidos, quando é um caso muito pequeno, às vezes, literalmente, se não tiver alguma cláusula que você consegue receber suas custas advocatícias de volta, alguma coisa do tipo, financeiramente, quando você faz, né, custo-benefício, não necessariamente vale a pena você contratar os meus serviços para cuidar de uma causa de $5.000. E nessas causas, o que a gente recomenda, a gente orienta as pessoas. A gente orienta as pessoas tá aqui o website da corte. Tá aqui um exemplo de como é que eles querem que você explique o que é que aconteceu. Você vai ter que dar entrada nesse processo, você vai ter que citar essa pessoa. Nas pequenas causas, o que acontece é que na primeira audiência o juiz é estilo mediador. Sabe? Então ele vai perguntar o que é que aconteceu e ele vai perguntar se existe alguma resolução para a causa. Normalmente é essa sequência de perguntas. Participei de muitas poucas na minha vida, mas já participei o suficiente para saber como é que funciona. E daí ele já tenta ali mediar e já tenta resolver. Aí se não resolve, você tem que seguir nos passos processuais. É assim que funciona, mas você consegue relativamente se defender sozinho também nessas causas. E como estruturar, falando dos pequenos empresários agora, de novo que você começou a falar, a gente falou, eu perguntei sobre os maiores erros dos pequenos empresários. Como o pequeno empresário deve estruturar um negócio? Eu acho que primeiro de tudo, quando você decide que você quer fazer um negócio, a maneira que você se torna mais legit pro mundo é você abrindo uma empresa. E você tendo um endereço comercial. Então, coisas que a gente observa quando a gente vai abrir ali no Sambis, né? Mesmo que você talvez ainda esteja trabalhando de casa, você pode conversar, como exemplo, com a Pioló, com inúmeros outros escritórios, tanto de advocacia, quanto de contabilidade, quanto até serviços online, no qual você consegue alugar um endereço e você não precisa estar tão exposto. Porque também quando você abre ali no Sambis, e você bota o seu nome completo e você bota o seu endereço, fica ali aberto pro mundo inteiro ver, né? Então todo mundo sabe onde é que você mora. Ainda tem isso, né? E assim, é sempre uma coisa que me incomodou, sabe? Até mesmo quando eu comecei a trabalhar, que você descobre tudo da vida das pessoas por um simples clique, porque você não se atentou que você não precisava colocar o seu endereço pessoal disclosed pra todo mundo ver na junta comercial da Flórida. Onde você mora. Onde você mora. Então, eu sempre tento educar os meus clientes e dizer, você não precisa usar o seu endereço pessoal. Você não precisa ser o seu register agent. Eu vejo muito problema
na abertura das empresas quando as pessoas não update o registration, porque o endereço do registration, por exemplo, se eu tenho... O que é um register agent, para quem não sabe? É um agente registrador. O que é o agente registrador? Qual é o papel do agente registrador na Flórida? Isso pode ser você, isso pode ser o seu endereço pessoal. Portanto, que você esteja ali naquele endereço pessoal. Pode ser você mesmo ou não? Pode. Você pode ser o teu... Olha, eu aprendendo aqui. Porque pelo que eu entendo, que eu não sou advogado, mas eu vou te falar como eu entendo. Então, por exemplo, se você for a minha não é assistente, agente registradora, digamos assim, que se eles não me encontram, eles vão passar atrás de você. Então, como que na verdade, você mesmo? pode citar o para fazer citar isso, né? para citar a pessoa. Citar numa causa judicial ou entregar uma carta de demanda. E muitos dos erros que eu vejo é que o agente registrador não está updated, não está up to date, né? Não está atualizado. Em dia, atualizado. E você faz a citação no agente registrador que está listado na junta comercial, que é o SAMBIS, né? Ali, o Florida Department of Corporations. E as pessoas não recebem essas comunicações. E elas não respondem as causas. E se você não responde a causa, vai pro quê? Revelia. E se a sua boa desculpa é que você mudou o seu agente registrador e você não update na junta comercial, sabe o que é que o juiz vai dizer? O problema é teu. O problema é teu. Entendi. Mas eu não sabia que a gente podia ser o nosso próprio... Pode. Agora, teoricamente, você tem que estar disponível de 9 às 5. Entendeu? Mas, assim, outros erros também, eu diria... você tentar estruturar a empresa de uma maneira ali que você se proteja, que não esteja todas as suas informações, né, à vista. Se você tá aqui nos Estados Unidos e você tá com um visto de estudante, ou você tá aqui e você tá sem poder realmente trabalhar e você tem uma empresa, eu diria que não é muito inteligente o seu nome tá listado como gerente ou como membro autorizado ou como qualquer coisa dessa empresa, porque isso vai ser questionado no seu futuro processo migratório. Isso é verdade que tem estado que não mostra, vou colocar lá não sei na onde, que lá tá tudo bem. E não acham mesmo? Tudo bem, no momento que você decide fazer essas coisas, você tá assumindo um risco. Então não vai ter qualquer advogado ou contador que vai assumir esse risco para você. O risco vai assumir no momento que você decidiu que você iria fazer negócios e você não necessariamente tem um visto apropriado para isso. O risco é teu. Se você decide fazer isso, como é que eu minimizo meus riscos? Essa seria a minha próxima pergunta, né? Na minha cabeça. E o exercício que eu faço com os meus clientes. E mesmo que você não esteja fazendo nada de errado, como é que você se protege para que você não receba potenciais perguntas desnecessárias? Porque, querendo ou não, são perguntas que você talvez venha a ter que responder. E que se você tivesse uma estruturação melhor, você não teria que responder essas perguntas. E vamos falar sobre isso agora. Agora, qual que é a estrutura... Não, essa aqui não. Essa aqui eu já fiz. O que o empresário precisa entender sobre responsabilidade legal e, mais importante, proteção patrimonial? Responsabilidade legal. O propósito de abrir uma empresa é para que você tenha, vamos chamar, esse manto protetor empresarial, no qual eu não estou fazendo coisas no meu nome pessoal. Concorda? Otherwise, qual é o propósito de eu abrir uma empresa? Ter mais responsabilidades, pagar mais, né? Pagar o contador para ter que fazer 2 impostos de renda na empresa, o meu. Pra que eu vou fazer essa empresa se eu não tenho qualquer benefício em ter essa empresa? Então, o benefício de ter a empresa é você dizendo assim, olha, agora o rendimento. Agora eu não vou fazer um negócio como Izipinho, que vai fazer a reforma do Paulo. Eu tenho que diminuir as minhas liabilities, as minhas responsabilidades, e por isso, para ser mais legit, eu vou abrir uma empresa, né? Mas para isso, quando você abre a empresa, você também tem responsabilidades empresariais, né? E uma delas é não usar a sua empresa como se ela fosse a sua pessoa. Então é importante também que você saiba que existe essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica. E é importante que você tenha essa separação, porque existe algo que a gente chama, por exemplo, alter ego, né? Que a empresa é você, e você é a empresa, e você usa aquela empresa como, né? Só para propósitos de... né? Mas que, na verdade, Você usa o cartão que nem seu AT&T, que nem seu debit card. Entre outras coisas, né? Que não é só isso. Então, a empresa ela é importante porque ela separa, né? Então, agora eu estou fazendo negócios por meio do meu PJ e não... E quando eu tenho uma empresa, como que eu protejo
o meu patrimônio pessoal, minhas casas, do meu negócio. Por isso, se alguém cair aqui, se machucar... Aí é onde é uma conversa que eu sempre tenho, né? E a última conversa que eu tive sobre isso foi com a Maria, nossa amiga. E assim, aí ela tem uma cabeça maravilhosa porque ela já entende, ela já separa os negócios dela assim, mas existe uma grande... Pra mim, como quando eu começo a fazer estruturações empresariais, e vamos dizer que agora a gente tá falando de uma pessoa mais sofisticada, né? Que ela não é só aquele microempreendedor que é só ele e Deus e ele tem que fazer o esquema dele acontecer. Essa pessoa, ela já fez alguma coisa acontecer e ela teve a oportunidade de obter bens, né? E vamos dizer que ela tenha... Vamos dizer que ela tem uma casa dela pessoal e tem 2 apartamentos lá em Daytona. Que ela bota pra alugar. E que tem um negócio, né? 1 ou 2 negócios. Tem outros negócios por aí. E daí, uma coisa que a gente sempre indica aos nossos clientes é que a gente tem que ter separações entre empresas operacionais e empresas patrimoniais. Ok. Certo? Empresas operacionais podem ter patrimônio. Não estou dizendo, entendeu? Não é que uma coisa exclua a outra. Empresas operacionais, por exemplo, Canal Perguntas. Canal Perguntas é uma empresa operacional. Por quê? Você tem clientes, você faz negócios. Eu não sei se o teu espaço comercial tá dentro do Canal Perguntas ou tá no teu nome pessoal. Não, tá no nome de outro negócio meu. Mas aí é a tua empresa patrimonial, é isso? Então, a gente tenta nas nossas estruturações, o melhor possível é manter empresas operacionais e manter empresas patrimoniais. Mas não significa que a empresa operacional não possa ter patrimônio. Vou te fazer uma consulta aqui, ó. Então, vamos lá. Então, pra começar, não é 2, são 6. Mentira. Vamos falar, o patrimonial, ele é uma empresa operacional. No meu caso, que eu faço Airbnb. Do seu caso, sim. Né? É. Aí, você tem que fazer uma calculação de risco, isso depende do cliente, porque vamos dizer que você tenha 6 apartamentos, como você disse, né? E aqui também, tá no nome da mesma empresa. Então, todos os meus imóveis estão dentro da mesma empresa. E aí, daí a minha próxima pergunta para esse cliente seria, tá, como é que você aluga isso? Só por meio de Airbnb? Só. Porque o Airbnb tem um seguro legal, né? Que é utilizado. Sabe o que me falaram, gente? Já que já foi uma fofocaiada aqui, não sei nem se é legal o que eu vou falar, mas deve ser. Me falaram que que o marketing era bom, que seria bom para eu me proteger, cada imóvel que eu tiver dentro de uma empresa separada. Tá, aí vamos chegar na minha conversa. O risco e a análise que você vai ter que fazer é assim: cada empresa que você abre é um novo imposto de renda. Você tem que pagar, você tem FIIs para pagar, taxas anuais para pagar dessa empresa. E você tem que entender o risco que você tem em cada empresa. Porque se você disser isso, eu tenho 6 apartamentos na minha empresa, eu vou dizer, uau, acho que tu tá puxando um pouquinho, né? Mas aí, qual vai ser a análise que eu vou ter que fazer contigo? E a gente não vai fazer isso agora. Mas o que é que eu perguntaria, né, pro Paulo? Tá, Paulo, qual é o propósito desses imóveis? Aí tu vai dizer aluguel Airbnb. Ganhar dinheiro. Tu aluga só no Airbnb? Só. Aí seria outra pergunta pra gente analisar o risco. Esses imóveis têm seguro? Tem. Tudo bem. Aí a outra pergunta seria, qual o valor do imóvel? Não responde, certo? Qual o valor do imóvel? Tá. Esses imóveis têm mortgage? Não. Esses imóveis estão quitados? Tu tá entendendo? Porque aí vai depender o meu risco. Então se não tem mortgage, tá quitado. Aí eu vou dizer assim, poxa, Paulo, tu tem 10 milhões de patrimônio em uma empresa e tu aluga esses, né? 10 milhões todos os meses para várias diferentes pessoas. Será que você tá disposto a botar 2 milhões e a gente dividir esse patrimônio em diferentes empresas para que a gente possa dividir a liability de cada empresa para que se você não tiver um problema com um apartamento, daí tudo entra nela, você tenha um patrimônio gigante em uma empresa? Entendi. Mas aí a gente tem que entender... caso por caso, tem que ver valores, riscos. Riscos e quanto que o cliente está disposto a ter de risco também. Porque a tua disposição para risco não significa que é a disposição do fulano para risco. Entendeu? Então, é algo bem personalizado. Mentira, eu não tenho nada, é tudo mentira, que foi só uma hipótese. Foi para pagar no aluguel. Mas a gente faz essa análise com os nossos clientes e não é uma fórmula de bolo, porque cada indivíduo é diferente. E daí a gente vê a necessidade de ter uma holding, vê a necessidade de ter uma trust,
Aí, quais são os documentos auxiliares a essa trust, qual é o tipo de estate planning que você tá buscando, você tem filhos, você não tem, você tem coisas no Brasil que precisam entrar dentro dessa estruturação, você não tem. Então, é uma conversa gostosa, mas é uma conversa longa. E os clientes se sentem incomodados na primeira conversa porque você tá perguntando coisa demais da vida deles. Principalmente o cliente brasileiro do Brasil, que não está acostumado a falar sobre dinheiro e se abrir muito, né? Mas tá tudo ok. Aí você vai levando e daí você desenha aquela melhor estruturação para o cliente e a execução disso, né? Porque existem... Por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem 30 imóveis e eu tenho um cliente que está fazendo estruturação agora para eles. Eles são até do norte. Pessoas bem inteligentes. E eles compraram 30 imóveis de leilão. E esses imóveis tá boa parte no nome pessoal, alguns numa empresa aqui, alguns numa empresa ali. Então eles estão naquele momento assim que eles aprenderam um negócio e eles estão indo bem e que tá precisando realmente ali estruturar, organizar, né? Aquela bagunça inicial do vamos ver se dá certo, né? E daí você tem que pensar, tá? São 30 imóveis. Qual é o valor médio de cada imóvel? Qual é o risco que o cliente está disposto a ter? Esses imóveis têm seguro? Não tem seguro? Né? Eles vão ficar aqui para aluguel de long term? Eles vão ser vendidos? Então você tem que meio que conhecer bem o patrimônio do cliente. E você falando, já tô pensando numa pessoa que gastou 1,5 milhão agora comprando um terreno. Aí você fala assim, terreno não tem risco, mas espera aí, risco, às vezes eu bater no teu carro sabendo que você tem esse monte de negócio, ou melhor, você bateu no meu carro, oi! Mas aí esse terreno tá no nome pessoal, os terrenos estão em empresas, qual é o propósito dos terrenos? Eles vão ser vendidos, né? Eles vão ser construídos, é mais fácil vender eles como um lote, é mais fácil vender eles individuais. Se você vende, você vai fazer um closing tradicional, você vai vender a empresa no qual o terreno tá, para salvar custos de closing, que a gente sabe que é extremamente alto. Então... tem bastante coisa. Eu, no último acidente tem um ano que teve bastante acidente de carro. No que eu estava errado, que eu bati, o advogado que veio em cima de mim, eu tive que mostrar o seguro de tudo que eu tinha. Então, tudo que eu tinha, coisa que tinha nada a ver. Seguro de vida, seguro de vida não, mas seguro de saúde, seguro de carro, casa, moto, barco. Tudo. Casa. Porque eles sabem tudo que... Eles querem saber onde eles podem arrancar o teu dinheiro. Eu tenho um caso agora que foi um caso que teve um encontro de carros e teve uma criança que entrou no carro e a criança acelerou uma Lamborghini e a Lamborghini saiu atropelando algumas pessoas. E o seguro dessa Lamborghini era muito inapropriado pro carro. Eu acho que, se eu não me engano, é um seguro de 300 mil. Uau. Para um carro de mais de 300 mil, né? E não acho que vai ter dinheiro suficiente para dividir entre todas as partes que foram machucadas. Porque normalmente quando você tem um acidente, você machuca uma pessoa. Você não machuca 5, 6 de uma vez. É raro. Sim. Pelo menos os casos... não sei se estiver dentro do carro todo mundo. Mas assim... Imagina um carro, uma criança acelerando o carro vai e atropela. Atropela. Pessoas que estão né? Assim, é uma situação inusitada. Pelo menos não é algo que eu lido todos os dias, né? É porque este caso foi bem inusitado, foi raro. Inusitado. Então, assim, e o seguro não é apropriado, né? Então, vai atrás do bem das pessoas. A gente tá com um processo. Com a pessoa física. Física. Aí o que acontece? Essa pessoa, quando a gente entrou com o processo, ele transferiu os carros, transferiu daí já a casa. Era. Daí dá pra provar tudo. Aí você assumiu a culpa. Mas assim, imagina a treta que não dá pra você chegar em qualquer canto por caso desse, entendeu? Então, assim, é suado essa vida de advogado. É suado. Mas é por isso que você tem que contratar a doutora Zipinho, que ela vai brigar por você, ó. Próxima pergunta, rapidão aqui. Rapidão não, deixa eu ver. Eles são bem. Vai dizer, essa mulher faz caso diferente demais. Eu vou fazer uma pergunta comercial. Fala. Agora aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Já perguntei essa. Aqui, ó. Quais cláusulas nunca podem faltar no contrato comercial aqui nos Estados Unidos? Comercial. O que você não pode deixar de ter? Então, vou fazer 2 perguntas. Como dono do comércio e como o landlord. O landlord não, como o tenant. Tu tá fazendo um commercial lease. Isso. Eu como comercial. Dono e eu como o alugador. Gente, tá vendo? Até meu português agora foi. Se eu fosse o landlord... Isso.
O landlord se você for landlord, se você for o dono, proprietário, essa palavra, proprietário, eu quero saber. Inquilino, essa é a palavra que tá buscando. O inquilino. Então, os dois. O que o dono tem que ficar esperto, que não pode deixar de ter, e o inquilino. 1 ou 2 exemplos. Num contrato comercial. Isso. Se eu fosse o landlord, eu não teria uma cláusula de quebra de contrato. Dono, sem quebra de contrato. E eu sempre teria attorney's fees. Teria o quê? Cláusula pra custos advocatícios, a outra parte tem que me pagar. Quem vai pagar, ali deixa claro. E juros já pré-determinado em caso de quebra contratual. E como o inquilino? Pra você já poder meio que já dizer pro juiz, ó, me deve, os juros é tanto, meu advogado custou tanto, Já tá. o valor final é tanto. Já tá pré-determinado. E assim, ou você pode mitigar ou não. Ninguém vai entender se eu não explicar isso direito. Mas, contratos comerciais. Mas como é que eu quebro esse contrato? Não quebra, né? Ou você negocia, ou você não quebra. Mas se eu não voltar mais lá, como é que eu vou ser responsável por meus 5 anos adicionais de contrato? Você pode fechar a sua empresa, você pode... Isso que o Luciano fala. O Luciano fala que é muito difícil porque já é um contrato ganho, né? Não é que não existe nada ganho. Você tem que estar com o processo, tem que fazer isso e aquilo. E pode ser demorado, pode ser custoso. Mas... Normalmente nesses contratos você tem um calção adequado. Você tem valores pagos de primeiro mês, último mês. Vamos dizer, um calção aí numa média de pelo menos aí uns 50, 80 mil, né? Num negócio maior, com tudo que foi pago. Então, assim, essas cláusulas. E como inquilino? Vou falar assim, doutor, eu quero alugar aquela sala e agora dá uma olhada nesse contrato, o que a gente precisa melhorar aí pra mim? Eu diria que às vezes você tem que ver. Seu negócio já é sólido, você sabe que você realmente vai passar 5, 8 anos naquele lugar? Eu espero que sim, senão eu não ia abrir o negócio. Mas senão você pode negociar pra você ter 2, 3 anos iniciais. E com renovar, né? Com cláusulas de renovações já previstas lá dentro. E também, eu tava pensando aqui, tava na ponta da língua, acabei de esquecer. Eu diria que uma cláusula que eu acho essencial pro inquilino é que ele pode transferir o ponto e que essa transferência do ponto não pode ser withheld by the landlord, não pode ser segurada pelo landlord irracionalmente. Tem que ser racionalmente. O que significa isso? Por exemplo, se eu sou o landlord aqui, eu sou o proprietário, quer transferir o ponto, muitos contratos vão dizer que eu tenho total direito de dizer se você vai transferir esse ponto ou não. Então, assim, eu não tenho... se o landlord não concorda comigo em transferir... Eu tô passando por quero fechar meu negócio e tenho esse contrato e preciso transferir esse ponto. Essa situação acontece demais, né? Ou eu tô precisando de um ponto maior, tô precisando me livrar desse, preciso... Sim. Não tô conseguindo pagar aluguel. Se eu não transferir pra alguém agora, eu não vou conseguir pagar o aluguel. Daí, se é a cláusula do contrato de passar o aluguel, né? Diz que o landlord tem total discrição de tomar a decisão se ele vai transferir o aluguel ou não, você tá na mão do landlord. Agora, se diz que o landlord só pode segurar essa aprovação racionalmente, o que a gente tá dizendo é que se a pessoa que eu quero transferir, ela tem condições parecidas com a minha, Entendi. não viola outros termos do contrato de competição com outras lojas no mall, ou, vamos supor, eu sou a Pie Faction e já tem uma pizzaria lá, Domino's, entendeu? Ela não pode simplesmente dizer não. Ela tem que ser racional na decisão dela. Entendi. Entendeu? Então, esse é um ponto de contenção muito alto nos contratos de lease comercial. Então, se eu dissesse que você tem algumas cláusulas para brigar, essa seria uma cláusula que eu brigaria. Agora, porque você não tem muitas opções de briga. Porque ninguém vai querer modificar muito o contrato deles pra você, a não ser que seja algo que seja muito bom pra eles. Entendeu? Ou se a economia estiver muito ruim, eles tiverem que alugar aquilo. Porque ninguém vai querer, exatamente. Mas existem condições... Mas é importante ter uma opção, né? Mas existem condições no qual você pode...
poxa, é um contrato caro. Você tem poder de negociação. 2, a economia talvez não esteja tão boa ou aquele ponto tá lá. Tá lá faz tempo, Você tem um poder de negociação. Entendeu? A não ser que você esteja tentando negociar com alguém muito grande. Mas até o alguém muito grande vai negociar com você. Porque, no final das contas, as pessoas são movidas por dinheiro. Sim. Né? E é um negócio. Então, o propósito é profit. Muito legal. E o próximo, nós vamos começar o ano de 2026. Eu vou trazer o Luciano e a doutora Izzy aqui, ó. Vai ser legal. Pra gente discutir. Aí o Luciano pode trazer uns casos reais e você dá uns feedbacks bem legal. Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui, ó. Eu vou terminar esse programa com esta pergunta, que é extremamente importante. Já passou assim tão rápido? Hã? Já foi tão rápido assim nossa Não, posso ficar mais. Já tá chegando no final. Não, eu posso ficar aqui até amanhã. Aqui, ó. Eu tenho milhões de perguntas. É que eu sei que você tá o dia inteiro na correria aí. Bom, próxima pergunta, então. Então não precisa terminar. Como o advogado pode ajudar a evitar processos antes que eles aconteçam? Proativos. Então, eu tenho um problema e se eu não resolver esse problema, provavelmente eu vou sofrer um processo. Vamos resolver. Agora, por exemplo... Vamos tentar resolver, né? Pra quem já tá... Existe uma revisão de contrato? Sim. Existe a palavra revisão de contrato? Eu faço várias revisões contratuais. Porque muitas vezes quando a gente chega, a gente vai fazer as coisas meio na correria, você nem sabe, nem inglês você sabe direito, você vai acreditando e vai fazendo. Esse é o problema com o contrato comercial. Não é? Porque, porque geralmente... Aí eu tenho um cliente que diz assim, mas eu nem peguei a chave ainda. Mas já era, assinou? Mas você assinou, eles te disseram que a chave estava em tal lugar, à sua disposição. Entendeu? Esse é o problema, né? Por isso, gente, por isso que é importante uma coisa, o planejamento. Não existe almoço grátis. Não existe. Não existe, você encontrou o negócio do ano. Cara, uma baita de uma oportunidade. Se for, espera o advogado dar uma olhadinha e confirmar pra você. Então vou pegar outra aqui rapidão. Ok, o que o investidor estrangeiro precisa saber sobre vistos ligados a negócio? Boa. Vários. Vários. Então, o EB1, habilidades extraordinárias, pode ser ligado a negócios. O visto O1, que é o visto... Quando a gente fala EB, todas as vezes que você escuta um visto EB1, EB2, EB3, EB5, todos esses vistos são vistos de imigrante. O propósito é receber um green card, tá? Então, EB1, green card, habilidades extraordinárias, ou até mesmo transferência de executivos, EB1C, EB1A, todos eles podem ser voltados ao negócio. A maioria dos vistos que a gente faz EBs são todos empresariais. Por exemplo, vou vir para os Estados Unidos, tenho habilidades extraordinárias em negócios e vou abrir um negócio nos Estados Unidos. Esse business plan desse negócio entra nesse processo EB1. Um EB2. Sou empresário, advogado, empresário e vou abrir uma consultoria tributária para clientes que estão buscando fazer negócio entre Brasil e Estados Unidos. O business plan da sua empresa também vai para esse processo. Então, visto EB1, visto EB2, NW, são vistos de green card. EB3 é se você está vindo trabalhar para uma empresa, né? Então não é muito esse âmbito empresarial. Já o EB5, você pode tanto fazer um EB5 com investimento direto, né? Eu vou abrir meu próprio negócio. E, por exemplo, eu tô disposto a investir nos Estados Unidos, pelo menos aí, vamos dizer, $1 milhão. E eu quero abrir meu próprio negócio. Eu não quero fazer aquele investimento com um centro regional, no qual eu não tenho controle sobre o meu dinheiro. Então, isso seria voltado para negócios. Daí você tem os vistos de não imigrante, como, por exemplo, o visto O, que também é habilidades extraordinárias, e você pode abrir a sua própria empresa aqui nos Estados Unidos e vir por meio desse visto. A gente tem vários clientes que a gente fez isso no último ano e dá super certo. Visto E2 é quando você tem outras nacionalidades, né, que tem um tratado de comércio com os Estados Unidos, e daí você tem a possibilidade de aplicar para o visto E2, que é um visto de investidor. Não existe um investimento mínimo. Então, por exemplo, nossa amiga em comum, que tem um dealership
aqui, tem um sócio americano e agora fez esses investimentos nesse empreendimento e agora tá buscando um visto de investidor por meio da sua cidadania, né? Outra cidadania, acho que no caso dele é italiana. Então, assim, tem um investimento real, tem uma empresa real, essa empresa tem funcionários, gera renda, ele não tá aqui trabalhando, ele não precisa disso, vive do dinheiro dele no Brasil e tá disposto a voltar a fazer uma entrevista no consulado, né, pra que possa voltar com um visto apropriado de investidor para trabalho. Daí você também tem uns vistos Hs, mas nesse último ano, né, ele colocou uma taxa de 100 mil por aplicação do visto. Oh, uau! Assim, um negócio bem louco. E daí isso vai causar muitos problemas. A gente vai ter que ver como é que vai ser esses vistos agora, esse ano, e como é que as coisas vão rolar. Então, deixa eu até perguntar sobre visto. Eu perguntaria pro Dr. Val, também tá falando sobre isso. Qual que é a diferença do H pro EB? Totalmente diferente. É um visto temporário de trabalho e normalmente... O H1B é temporário? É temporário. Aí vamos dizer que o H1B, ele é normalmente para pessoas que têm uma graduação aqui nos Estados Unidos ou que tenham um mestrado, certo? E se você tem uma graduação, você entra na loteria uma vez. Se você tem mestrado, você entra na loteria uma vez, depois você volta de novo para a loteria. Entendi. E tem um número específico limitado de vagas anuais. Entendi. Deixa eu pegar mais uma aqui, porque é bem complexo, só para vocês terem uma ideia sobre os vistos que os empresários podem usar. Como advogado pode evitar, já falamos. Boa, essa daqui, ó. Quando vale a pena abrir uma holding ou criar uma estrutura avançada de proteção? O que é uma holding? Certo. Então, a holding é exatamente o que a palavra fala. Ela hold, né? What does she hold? O que é que a companhia hold? Ela, na grande maioria, o que a gente mais recomenda é que ou ela vai hold patrimônio, ou ela vai hold shares. O que são shares? São cotas de outras empresas. Então, normalmente, quando a gente estrutura a holding, a gente tenta fazer as empresas patrimoniais, as empresas operacionais, e a holding, ela é a dona das cotas dessa empresa. E daí, quando é que vale a pena? Vale a pena ou quando você tem bens, ou quando você tem outras cotas que precisam criar os blocos. Então, quando a gente faz estruturações patrimoniais, o que a gente cria são blocos. Então, como eu expliquei, né? Qual é o propósito de você abrir uma empresa? É você fazer a diferenciação entre meu nome pessoal e meu nome empresarial, meu PJ. Então, eu crio aquele manto protetor da empresa para que eu agora não esteja comprometendo os meus bens pessoais, a não ser que eu tenha gross negligence, né? Então, seja recklessness. Então, coisas que eu faço que mostram que eu tenho uma negligência muito grande e que, por isso, eu estava usando a empresa como meu alter ego. E o seu caso é merecedor de tirar esse manto protetor empresarial e agora você ir atrás de mim no meu nome pessoal. Então, não é algo que é muito simples, né? E se chama em inglês, é uma palavra bem interessante, piercing the veil. Piercing the veil? Piercing the veil, porque o manto protetor, e agora eu tenho que entrar nesse manto protetor para ir para o meu pessoal. Interessante. É bem interessante, é um nome bem interessante, piercing the veil. E tem toda uma teoria e todo um argumento que você tem que fazer, e não é nada fácil, tá? Porque se existem as empresas e as estruturações empresariais para proteger você fazendo coisas que você... se arriscar em negócios, o que você talvez não faria no seu nome pessoal, isso tem que ter um valor, né? Porque senão qual é o propósito? De eu ter que abrir uma empresa e fazer tudo dentro da empresa, eu poderia estar fazendo tudo no meu nome pessoal. Então, essa proteção, ela é real e ela é difícil de pierce the veil. E daí você tem isso. E por que eu tenho uma holding? Chega um momento que se eu tô acoplando tudo em empresas pessoais e meu nome tá em tudo que é canto e eu não tenho nenhuma proteção, daí eu começo a ficar exposto, né? E também se você é um estrangeiro e você não tem necessariamente uma documentação de green card aqui nos Estados Unidos, sabe-se que a sua isenção em caso de morte é apenas 40 mil. Então, 40 mil é basicamente os móveis que você tem numa casa de férias, né? E se eu vou fazer o seu inventário e eu demonstro ali que você tem 40 mil de móveis e você tem 700 mil investido numa casa, os 40 mil são isentos e agora eu tenho que pagar imposto sobre os 700 mil e é um imposto que ele é alavancado. Não sei muito bem como explicar, mas
Se eu tenho 10 mil, ele é X. Se eu tenho 50 mil, ele é Y. Se eu tenho 100 mil, ele é Z. E se eu tenho mais de 1 milhão, ele é 40% do valor do meu bem. Nossa. Entendeu? Uau. Então é alto. Sim. É alto. Então, para investidores, a gente usa as estruturações patrimoniais para evitar pagar imposto sobre a morte, ou para minimizar imposto sobre a morte. Em caso de investimentos em real estate, também para evitar que em caso você venha vender seu bem, você tem que passar por um FIPTA, que é você realmente segurar os 15% do valor da venda do imóvel, mediante você fazer uma aplicação com a Receita Federal, para que você possa reaver, se possível, um valor desses 15%, certo? Uhum. Então, para isso, entre outras coisas, que também o imposto, você consegue dar uma melhorada ali, se você está fazendo coisas no âmbito empresarial versus no âmbito pessoal. Mas, para investidores estrangeiros, a gente cria uma estrutura para minimizar esse imposto sobre a morte e para que a gente já tenha uma sucessão ali resolvida. Para as pessoas que moram aqui, a isenção de imposto ele é cerca de, se eu não me engano, hoje é de 12 a 14 milhões. Então é bastante elevado. E pessoas assim como eu e você, a gente não necessariamente, não sei o Paulo, né? Mas eu sei que eu não tenho esse patrimônio todo de 12 ou 14 milhões. Então ainda não é algo que eu tenho que estar tão preocupada no imposto sobre a morte. É isso? Mas a gente tem uma preocupação de sucessão. Né? E como é que nós... Quanto que é o imposto para cidadão? Qual que é o imposto sobre a morte? Eu não quero nem parar pra pensar. Então você só... Exato. Porque... Esse é o problema. mas é porque não lhe afeta ainda. Que eu não tô pensando em morrer por enquanto. Não, é porque não é nem isso. É porque não necessariamente lhe afeta ainda. No valor de patrimônio que você tem líquido. Com certeza. Entendeu? E pensando que teu patrimônio também é dividido com a tua esposa. Então é dividido em 2. Então tem essa. Tem isso, entendeu? Então assim... É porque ainda não lhe afeta, você não está pensando. Ainda, gente. Até o final de 2026 vai começar a afetar. Amém. Você sabe que vai. Mas... Amém. Deixa eu fazer mais uma pergunta pra você. Mas calma, deixa eu terminar. Então, a pergunta é, quando é que você usa uma holding? Você usa uma holding pra você não ficar tão exposto com o seu nome em tudo que é canto. Ok. Você ter uma organização de pra onde é que todas essas cotas vão, pra onde é que todos esses patrimônios vão. E em cima dessa estruturação, normalmente tem uma continuação da estruturação patrimonial, que dependendo se a pessoa tá aqui ou se a pessoa tá fora, a gente faz uma trust, a gente faz um offshore, a gente linka essa estruturação com a holding familiar dessa pessoa no Brasil. Então existem diferentes formas da gente fazer essa ligação de tudo com a sua estruturação patrimonial empresarial aqui nos Estados Unidos. Agora é a última mesmo, gente. Agora, nem se a bichinha quiser, vou deixar. Essa é a mais importante de todas. Eu vou pedir para você responder olhando para nossa câmera, que é essa aqui, ó. Aqui no meu dedinho, aqui, pequenininha. Cadê? Vamos lá. Qual conselho jurídico você daria para quem quer construir um negócio sólido e duradouro aqui nos Estados Unidos? Eu diria para você começar tendo uma orientação jurídica, realmente. Tá, eu vou abrir minha empresa... Eu vou começar a vender minhas coisas, é um serviço, é um produto, eu preciso de um contrato. Não necessariamente o primeiro contrato que você vai fazer, mesmo que você utilize um bom advogado, vai ser o contrato que você vai utilizar daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos. Porque pensa que contratos de serviço, eles são mutantes, né? Eu, por exemplo, meu contrato está em constante evolução baseado nos meus aprendizados diários. Então, você pode ter um ótimo contrato, mas pode ter deficiências nesses contratos pela sua experiência de negócios. E você precisa trazer essa experiência de negócio para o seu contrato, para que você possa adequar o seu contrato às suas realidades diárias. Então, ter um bom contrato e realmente enforçar o seu contrato. Porque que adianta a gente ter um contrato se a gente não enforça os nossos próprios contratos, né? E aqui na nossa cultura americana, eu acho que a gente aprende que se eu me der o trabalho de fazer esse contrato, de ter esse contrato assinado, de ter tudo muito bonitinho, agora eu vou enforçar meu contrato, né? E o que eu mais vejo é o contrato não necessariamente sendo enforçado. Então é bom você entender o que é o seu contrato, entender quais as formas que você pode enforce, né, esse contrato. E também se você tem disputas que você não consegue resolver sozinho,
ali dentro de um período de tempo, né, razoável. Porque não necessariamente você sempre precisa envolver o seu advogado, principalmente quando você é pequeno, porque o custo é caro. Mas se você ali chegou naquela contenção ali que você não consegue resolver sozinho, talvez é o momento de você trazer uma outra pessoa pra você entender realmente quais são as suas responsabilidades, se você realmente tem toda essa razão que você acha que você tem, né? Porque às vezes acho que as pessoas até se frustram em conversar com o advogado, porque parece que o advogado é advogado do diabo. A gente tá contra ela, né? Que você tá contra a pessoa. Só que é o que eu sempre digo pro cliente, eu disse, gente, eu sou só um espelho. Se vocês já estão incomodados com as coisas que eu tô dizendo aqui, imagina quando vocês forem lidar com o advogado da outra parte. Sim, com certeza. Entendeu? Porque eu sou só um espelho do que pode ser regurgitado pra você, né? Dentro do que aconteceu. Então, assim, é entender que às vezes a gente não faz tudo certo também, né? E que às vezes uma negociação ela é melhor do que um litígio. Acho que sempre, né? Um acordo. 99%. Não é nem um acordo, porque você pode até entrar com litígio, mas que a gente consiga trazer as partes para um acordo dentro daquele litígio. O litígio, ele às vezes é o caminho da negociação. Porque às vezes a pessoa não lhe leva a sério até você entrar com o processo. Então fica aí nessa. E me fala sobre a carta de Cease and Desist, que é uma carta bem famosa, que eu vou mandar meu advogado mandar uma carta. Aí você recebe uma carta, Cease and Desist. O que significa isso? É pra você parar de fazer algo que você tá fazendo. Então, por exemplo, eu tive uma briga com o Paulo, e o Paulo foi na internet e meteu o pau em mim. É a opinião dele? Pode ser que sim. Mas isso de alguma forma tá interferindo no meu negócio. Ou na tua vida particular, o que seja. De uma maneira que não é real o que aquela pessoa tá falando, né? E daí, ou por exemplo, eu sou teu vizinho e tu continua colocando... Cachorro fazendo cocô na frente da minha casa, todo dia. Não tem. Eu tô dando um exemplo. Isso poderia ser. Poderia ser um negócio desse. Eu já conversei, já pedi, poxa vida, pega o cocô do teu cachorro. Poderia ser. Isso eu poderia mandar uma carta falando, melhor parar com isso, senão o bicho vai pegar. Ou entre tantas situações, né? Mas normalmente, quando a gente manda o Cease and Desist, a gente tá mandando em situações no qual existe uma certa defamação. Tá? É normalmente acoplado com libel ou com defamation, né? E é normalmente isso. Ou você... que a pessoa pare de fazer uma ação que ela tá fazendo que não seja defamação, mas é normalmente voltada a um behavior. A uma ação que a pessoa tá fazendo contra você. E eu posso dizer que funciona em certos casos, em outros casos... Principalmente no pequeno... Na pequena coisa, eu acho que a primeira coisa que você faz pra não encontrar muita briga. Eu acho que, na verdade, você tá mandando uma mensagem pra aquela pessoa. Com aquele pedido dela parar de fazer aquilo. Assim, ó, ou tu para de fazer isso e a gente senta e a gente conversa, ou isso eu não vou aturar. Então, acho que é um posicionamento que você tá fazendo e que a pessoa, ela começa a lhe levar a sério e ela para o que ela tá fazendo, ou você vai ter que tomar outras atitudes. Agora de fazer agora eu vou aproveitar agora que eu falei que ia acabar, não vai acabar mais esse negócio. Então, eu vou fazer minhas perguntas aqui. Agora eu vou dar um exemplo. Eu vi o Paulo Paternes fazendo xixi na rua. Tô dando um exemplo. Aí eu vi na internet, falo, gente, eu vi o Paulo Paternes fazendo xixi na rua. Isso é fato. E eu tô fazendo uma fofoca, eu sou fofoqueiro. Dá um exemplo. Se é um fato, não é uma defamação. Ou é? Ou varia da minha intenção? Como que dá uma briga? Aonde é opinião? Então, isso é uma coisa. Isso é um fato. E a opinião? Eu acho o Paulo Paternes horrível. E acho que assim, essa situação aí é uma situação no qual a pessoa tá literalmente falando mal de você, né? Assim, porque se você tá fazendo xixi ou não na rua, o problema não é dela. Começa por aí. Mas é um fato. Tudo bem, não tô um fato. mentindo. Mas assim, daí Ela falou só o fato, porque é muito difícil. Qual motivo, né? Não, e não é só isso. É muito difícil a pessoa falar só um fato. Quando a pessoa se empolga, né? Falando um negócio, elas... Paulo foi processado. Isso é público. Tô dando um exemplo. Aí é como se fosse notícia, né? Se você quer usar como notícia... Aí tudo bem. E você não... Eu não tô predicando. Eu só tô contando pro mundo.
Tá prejudicando indiretamente, mas Não, é mas mentira. também, mas aí é public records, né? E se for público, tudo bem. É, public Opinião. Não é isso. Não é questão de ser público ou ser privado. Varia de caso por caso. E no âmbito empresarial, eu estou interferindo com o negócio daquela pessoa. Então, por exemplo, eu acho que a maneira que isso seria ser trazido, né, no mundo empresarial... Tira uma foto lá e tu mostrando na internet. Não é isso. Eu acho que a maneira como essas coisas acontecem no mundo empresarial eu fiz um contrato contigo e de alguma forma esse contrato não foi cumprido. Eu fiquei chateado contigo. Aí agora eu vou te queimar. Porque tu lascou comigo. Eu sou cearense, tá, gente? Daí, isso pode ter uma certa interferência, business interference, ou outras coisas também, né? E pode ser defamação. Meu marido me traiu, isso é fato, não é defamação. Não é defamação. Aí eu vou contar pro mundo que ele me traiu. Mas se ele traiu, Mas aí você decide fazer uma dessa, aí você não pensou no seu divórcio, você não pensou nos seus filhos, você não pensou se isso vai lhe prejudicar na sua negociação futura no seu divórcio, se isso vai lhe prejudicar com a sua relação com seus filhos, na divisão da guarda dos meninos. Então, assim, é muito fácil você se expor hoje em dia. Sim, e ninguém, como você falou, ninguém só vai falar o fato, ele vai aumentar, vai colocar emoção, vai falar bem feito, queria que tivesse morrido. É muito fácil você ser jornalista, mas ninguém é. É. Porque se você quisesse tirar a emoção e você só contar os fatos, bem, é isso que é o trabalho do jornalista, né, teoricamente. Mas engajar também, né? Então, o jornalista tenta contar a história de uma maneira no qual, por mais que ele esteja relatando fatos, ele esteja engajando numa conversa. Mas, na hora da raiva, quem é que realmente tem essa aptitude? Ninguém. Entendeu? E na questão do divórcio é muito claro, assim, você quer lascar com a outra pessoa no mundo, mostrar os defeitos daquela pessoa que ela tem na vida pessoal dela pro mundo afora, beleza, mas o que eu vejo depois é ressentimento dessa outra pessoa e normalmente, muitas vezes, essa outra pessoa segura boa parte das cartas também, né? Então... Sim. Gente, doutor Izipinho, muitíssimo obrigado. You're welcome. A próxima nós vamos colocar o Luciano aqui, nós vamos fazer uma bagunça aqui nesse canal Perguntas. Oi? O Luciano vai ser nosso convidado. O Luciano vai ser o nosso convidado. Luciano, você é o nosso convidado. Já está convidado e vamos acertar a agenda agora de janeiro. Muitíssimo obrigado. Feliz Natal para você, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Natal para todos vocês, gente. Que 2025 termine assim com chave de ouro. Foi um ano bem conturbado para muitas pessoas e que a gente possa ter mais luz em 2026, mais paz e ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro nessa terra abençoada. Amém. Beijo, obrigado, doutora. Beijo. E a gente fica com Deus, galera. Tchau, tchau.